Boa noite a todos, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Queremos iniciar o nosso culto hoje cantando o hino Tua Voz para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, onde nos unimos para louvar, adorar o único e verdadeiro Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é bom unirmos a nossa voz em louvor, buscar o seu perdão e a sua orientação para a nossa vida. Queremos neste momento iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Deus, no seu amor, enviou o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador e nos convida, quando reconhecemos os nossos pecados, a confessá-los verdadeiramente arrependidos, confiando em Jesus como nosso Salvador. Por isso, neste momento, convido todos a abrirem os seus corações, confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a Tua condenação. Mas no Teu amor, Tu enviaste Jesus para ser o nosso Salvador, para carregar os nossos pecados, para entregar o Seu corpo, derramar o Seu sangue, inocentes, para conquistar por cada um de nós o perdão. Por isso, querido Deus, por causa dos méritos de Cristo e não por causa de nossas obras, nos aproximamos de Ti, arrependidos dos nossos pecados e Te pedimos: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim.
Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje, encontramos no salmo de número 62, qual nós fazemos a leitura de forma alternada, com a divisão ao meio dos versículos, conforme a projeção, e após nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 62. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz. E nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele. E o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, autor de toda piedade, pela tua graça ouve as orações da tua igreja. Concede que aquelas coisas que pedimos com fé possamos receber através da tua abundante misericórdia. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4. Depois, no capítulo 2, também os versículos 1 a 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, os versículos 1 a 4. Depois, no capítulo 2, os versículos 1 a 4. E esse texto servirá de base para o momento de reflexão de hoje. Assim escreveu o profeta Abacuque. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência
e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cansado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Vou subir à minha torre de vigia, e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Até aqui as palavras da leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 14. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 14, a leitura a qual encontramos assim registrado. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E também a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Dá-nos a Tua Palavra. Poder
Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos registradas no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 10, onde encontramos assim registrado. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois, você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Nesse momento iremos cantar o hino Em Nossa Vasta Terra, e durante o cantar do hino as crianças podem se dirigir para o momento de escola bíblica. Thank
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam a nos orientar e a nos abençoar neste momento de reflexão na palavra de nosso querido e bondoso Deus, destacando o texto de Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4, depois no capítulo 2, os versículos 1 a 4. Estimados de Cristo Jesus, vivemos num período em que estamos cercados de muita injustiça, de muita violência, enfim, estamos cercados pelo pecado. E qual é a nossa reação frente ao pecado? Como que nós nos portamos frente a todas essas coisas ruins que nos cercam? Será que nós agimos como o profeta Abacuque no início do livro bíblico que diz: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e Tu não me atenderás? Até quando eu gritarei violência, e Tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Será que nós agimos assim? Ficamos indignados com as coisas que nos cercam, com toda essa violência, corrupção, injustiça, e também vamos à presença de Deus e questionamos o Senhor por que Ele não faz nada? Aliás, esse questionamento de que Deus Ele é passivo frente à violência, às injustiças e tudo de mal que acontece em nosso mundo, é muito utilizado pelas pessoas que não creem em Deus, pelas pessoas que não confiam no Senhor, ou ainda por aqueles que se dizem cristãos, mas estão acomodados na sua fé. Em outras palavras, também são egoístas na sua fé, não olham para o amor ao próximo. Não tem como nós não lembrarmos, ao ler palavras do profeta Abacuque, da parábola do bom samaritano. Quando um jovem, alguém lá que queria ser salvo, vai questionar a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, para se salvar. E Jesus então pergunta, quais são os mandamentos? E ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. E então Jesus diz, faz isso e você vai viver. E ele ainda, querendo se justificar, pergunta, mas Senhor, quem é o meu próximo? E então Jesus conta a parábola do bom samaritano, aonde um cidadão judeu, hebreu, indo para Jerusalém, foi atacado e deixado como morto no caminho, e passou um sacerdote, passou um levita, e não auxiliaram aquele homem. E então passou um samaritano e o ajudou. Aquele que não tinha nada a ver com a história do povo, foi lá e ajudou ele. Lembrando, samaritanos e judeus tinham uma certa rixa. E esta parábola, juntamente com essas palavras do profeta Abacuque, nos levam à reflexão. Qual é a nossa reação ao que nos cerca? Como nós estamos reagindo ao que está acontecendo ao nosso redor? Olhamos e vemos violência, injustiças, corrupção, e o que fazemos? Vejam qual foi a resposta do Senhor para o profeta Abacuque. Escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Podemos enxergar aqui nesta ordem do Senhor a criação do outdoor. Placas grandes para que as pessoas pudessem enxergar o que estava sendo escrito. E no final do versículo 4
Deus diz para o profeta: a mensagem é essa: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. O profeta Abacuque deveria testemunhar a palavra do Senhor. Qual é a reação que nós temos com as coisas que nos cercam? Será que quando nós vemos injustiças, violência, corrupção, tantos males em nosso mundo, nós reagimos testemunhando a palavra do Senhor? Fazemos a diferença onde nós estamos para proclamar o amor e o perdão de Deus? O apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele ressaltou a fé que ele tinha, a fé que ele recebeu da sua mãe e da sua avó. Fé esta que o conduziu para ele ser um pastor da igreja e anunciar a palavra do Senhor. Talvez no contexto de Timóteo é ressaltado a atitude da mãe e da avó, porque o seu pai e o seu avô não testemunhavam a palavra. Talvez eles nem eram cristãos, mas a mãe dele e a avó dele quiseram ensinar seu descendente na palavra do Senhor. A reação ao que cercava elas foi: eu quero ensinar o meu filho, o meu neto, a palavra do Senhor. Aí uma coisa importante que nós devemos lembrar, pegando este exemplo que o apóstolo Paulo coloca: será que nós também queremos isso para as nossas crianças? Será que nós queremos ensiná-las no caminho do Senhor, no amor de Deus, para que elas confiem em Jesus como seu único e suficiente Salvador? E nós fazemos isso quando nós colocamos nossas crianças em contato com a palavra do Senhor. Quando ensinamos elas que devem adorar o Senhor como seu único e verdadeiro Deus. A nossa reação frente à educação das nossas crianças deve ser: eu quero levá-las para o encontro de Jesus. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, não as embaraceis, porque o reino do céu é delas. Nós não devemos servir de tropeço para também a educação cristã das nossas crianças, pois se elas não forem educadas na palavra do Senhor, elas serão educadas longe do Senhor. E elas podem cair nesse pano de fundo que Abacuque coloca, de serem pessoas violentas, pessoas corruptas, pessoas que estejam longe de Deus. Por isso cabe a nós ensinarmos aqueles que estão ao nosso redor os caminhos do Senhor. Cabe a nós testemunhar, cabe a nós anunciar lei e evangelho. Um ensino muito importante, muito querido dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a correta distinção desse ensinamento e a prática dele. Afinal, a lei nos ensina que nós somos pecadores, ela fala o que nós devemos fazer e deixar de fazer, e nós reconhecemos que nós não somos perfeitos, que nós pecamos. Então a lei, quando ensinada, deve nos levar ao arrependimento. Ela tem que mostrar os nossos pecados. Não tem problema nenhum mostrarmos os pecados das pessoas, mas para que elas se arrependam. E o Evangelho nos mostra o que Cristo fez. O Evangelho nos mostra que Jesus tomou sobre os seus ombros todos os nossos pecados e cravou-os na cruz. Derramou o seu sangue para limpar o nosso coração, para nos dar perdão, para realmente transformar a vida de todas as pessoas. Por isso, quando olhamos o profeta reclamando ao Senhor, nós devemos olhar e ver quantas vezes nós também não reclamamos e falamos: nossa sociedade não tem jeito, fulano ou ciclano é um caso perdido, o Senhor o abandonou,
O Senhor deixou nossa nação de lado. E nós devemos lembrar que nós somos chamados para testemunhar. Nós somos chamados para mostrar a palavra que dá vida. A palavra que transforma, que transformou o coração de Zaqueu, que transformou o coração do apóstolo Paulo e tantos outros exemplos bíblicos, e que transformou o nosso coração, de pobres e miseráveis pecadores descrentes, em pessoas que confiam no Deus verdadeiro, e que dedicam a sua vida a Ele, e que também querem, talvez não escrever em tábuas gigantes, para colocarmos na nossa sociedade, mas que nós sejamos essas tábuas que anunciem a palavra do Senhor, que mostre o que é o pecado, que o pecado condena, que Deus não gosta, abomina o pecado, que não fica feliz ao cometer pecados e que busca o perdão e a graça de Deus. Dobra o seu coração, se humilha perante o Senhor e reconhece o seu pecado e clama pelo perdão de Deus. Esta leitura do profeta Abacuque é extremamente importante quando nós vemos que nós estamos numa sociedade semelhante à dele. Imoralidade, corrupção, violência, injustiça. E qual deve ser a nossa reação? Mostrar Jesus e a sua mensagem de reprovação ao pecado e de sua morte na cruz para a salvação. Cantamos em preparação a este momento o hino Em Nossa Vasta Terra, e a terceira estrofe deste hino, ela deve sempre mexer com os nossos corações. Ela deve sempre nos motivar a falar de Jesus. Porque diz assim a terceira estrofe: e nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê? Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. Se eventualmente nós estamos cercados de situações injustas, de situações onde está presente a violência, a corrupção, a imoralidade, nós devemos testemunhar o amor de Jesus. Nós devemos mostrar que nós cremos no Salvador, que Ele morreu na cruz para nos perdoar. Porque aqueles que assim procedem, longe da fé em Cristo, uma fé que transforma a vida, é sempre importante lembrarmos que a fé em Cristo transforma a vida, ela não deixa a vida da mesma maneira. Vide os exemplos que eu citei. Zaqueu, quando foi transformado, ele disse: o que eu defraudei eu vou devolver em dobro. O apóstolo Paulo, quando foi transformado, ele mudou a sua vida de perseguidor de cristãos a um anunciante da palavra de Deus e perseguido por causa da fé. Quando nós somos convertidos pelo Senhor, quando nós somos transformados por Deus, nós não queremos continuar na vida em pecado. Nós não queremos continuar fazendo as coisas ruins que antes fazíamos. Então, se estamos cercados por esta situação, que nem o profeta Abacuque estava, devemos anunciar a palavra do Senhor. Pois aqueles que assim procedem estão nas trevas, estão rumando para a condenação, se não tem Jesus no seu coração. E o pior é quando nós conhecemos pessoas que nós amamos e que estão nesta situação e nós não proclamamos a palavra do Senhor. Nós não confrontamos elas com os seus pecados, não mostramos o Salvador, e assim estamos deixando aquela pessoa rumar para a condenação eterna. Dificilmente nós vamos deixar alguém que nós conhecemos desfalecer
por falta de alimentação, por falta de medicamento, por falta de alguma questão de saúde. Nós vamos procurar tratamento, vamos procurar alimentação e tudo mais que essa pessoa necessite. E, infelizmente, muitas vezes, espiritualmente, nós estamos deixando pessoas que nós amamos rumarem ou continuarem na escuridão. Por isso, o início da terceira estrofe deve ecoar em nossas mentes. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê? Nós devemos iluminá-los com a palavra do Senhor. Devemos fazer como o profeta Abacuque, deixar esta mensagem da salvação em Jesus bem nítida nas nossas vidas, para que as pessoas entendam. Mostrar que nós servimos ao Deus verdadeiro e que nós não merecemos nada da parte de Deus por servirmos a Ele. O final da leitura do Evangelho diz, falando ali do servo, do empregado. O empregado, ele quando volta do campo, ele não vai chegar ali o patrão dizer, sente aqui na mesa. O empregado, ao chegar do campo, o patrão vai dizer, faz a minha comida, tu é o empregado. E depois tu come. Por que nós, pecadores, condenados, queremos algo de bom de Deus, se nós já recebemos a melhor coisa, o perdão dos pecados? Podemos até pedir, Senhor, me abençoe com isso, me abençoe com aquilo, mas que a sua vontade seja feita. Muitas pessoas enxergam na vida cristã, querem enxergar uma glória terrena, a qual não há. A vida do cristão é marcada por sofrimento, por perseguição, porque muitas pessoas querem continuar nos seus pecados, não querem saber do amor de Jesus. E nós temos que dizer que nós somos bem-aventurados, somos felizes, quando testemunhamos a palavra do Senhor, e por vezes até somos perseguidos, porque é sinal que a palavra está fazendo efeito, é sinal que a palavra do Senhor está incomodando corações duros, corações pecadores. Assim o Senhor nos manda que levemos a sua palavra. E eventualmente, se tivermos alguma coisa boa acontecendo em nossa vida, não é por mérito nosso, é por graça e bondade de Deus. Deus nos abençoou com isso. Mas é bem provável que a maior parte da nossa vida estejamos cercados por violência, por imoralidade, por corrupção, por tudo de ruim que nos cerca. E aí, um simples facho de luz iluminará muito. Por isso, mesmo que nós estejamos numa sociedade cercada por coisas ruins, devemos falar do amor de Jesus. Devemos apontar que Jesus morreu na cruz para perdoar a todos. E aqueles que reconhecem os seus pecados não devem ficar indiferentes a isso. Eles querem mudar a sua vida. A palavra do Senhor é dito, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava mentiras, não minta mais. A palavra de Deus nos transforma. Aquele que era violento, seja dócil, seja carinhoso. Aquele que era corrupto, comece a ser honesto. Aquele que é imoral, viva na moralidade. Nós temos que testemunhar o amor de Deus, principalmente porque nós sabemos que o fim do mundo está chegando. Não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que a cada dia está mais perto. Então, o que cabe a nós fazermos, nós que temos a certeza da salvação, é proclamar a mensagem do Senhor, é anunciar para todas as pessoas que são o nosso próximo, o amor de Jesus, e principalmente para aqueles que estão
juntinho de nós, em nossa família, nos nossos lares, nos nossos empregos, nas escolas, nos nossos momentos de lazer. Por quê? Porque nós fomos chamados para isso. Deus nos converteu através do batismo, da palavra, para que nós anunciássemos essas maravilhas que Ele nos deu. Não é para nós guardarmos e dizermos, isso é só meu, ninguém precisa saber. Muito pelo contrário, eu quero proclamar esta palavra, para que mais e mais pessoas saiam das trevas espirituais que vivam. Pois quanto mais pessoas saírem das trevas espirituais, menos violência nós vamos ter, menos corrupção, menos imoralidade. Se nós estamos preocupados com o que nos cerca, nós devemos reagir a isso. E reagimos não com violência, não agindo da mesma maneira, mas proclamando o amor do Senhor. Martinho Lutero ensinava, no período da Reforma, que a arma que a igreja tinha para contra-atacar os ataques que ela sofria era a palavra do Senhor. Assim nós também devemos proceder. Podemos abrir os nossos corações, reclamar como o profeta Abacuque, falar, olha Senhor, quanta coisa ruim ao nosso redor, olha a nossa cidade, nosso país, olha as pessoas, olha o mundo que está acontecendo. Nós sabemos que Tu és o Deus verdadeiro, então me ilumine para que eu possa testemunhar isso. Deus quer nos usar para que a Sua palavra possa converter e transformar. Que assim nós, então, tenhamos uma reação ao que nos cerca. E esta reação seja levar a palavra do Senhor, anunciar a mensagem clara, como o profeta Abacuque o fez. A justiça está próxima. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. E este viver para nós é o viver eterno, é estar no céu, porque nós somos fiéis a Cristo, confiamos em tudo o que Ele fez para a nossa salvação. Que assim nós possamos viver hoje e sempre, a testemunhar a mensagem do Senhor, principalmente aqueles que estão nas trevas, que não creem em Jesus. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. A congregação pode sentar. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje queremos refletir, destacar o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, a primeira parte do versículo 8, que diz: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos testemunhando que nós confiamos nele, que nós cremos que tudo que nós recebemos provém das suas mãos, e então nós ofertamos em gratidão, agradecendo a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, e também dedicando isso para que mais pessoas
possam serem tocadas pela palavra do Senhor, pois através das nossas ofertas, Deus nos dá o privilégio de mantermos a sua igreja aqui neste mundo. Sendo que, precisamos lembrar, Deus não precisa de nossas ofertas, mas Ele nos dá o privilégio de ofertarmos em gratidão a Deus. Durante o momento, nós iremos cantar o hino Te Agradeço. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar do Senhor. Nesse momento, nós queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação, orarmos pela saúde do seu Arnaldo Poerner, da dona Alice Poerner, também da Rosane Poerner, agradecer pela recuperação deles, também pela recuperação da dona Mafalda, ela está internada ainda, dona Mafalda é a mãe do nosso congregado Clóvis. O Adir agradece pelos 30 anos de casamento dele e da Cirlei, também pede pelas eleições, também pelos países, pela saúde do Wilson Florencio, que sofre de câncer, novamente orarmos pelas eleições, agradecermos pelo aniversário do seu Siegfried, no dia 28, da Pabline, no dia 29, e a família Pedroso agradece pelas bênçãos recebidas. Convido todos a se colocarem em pé, falamos com Deus em oração, após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações, colocamos na oração do Pai Nosso. Senhor Deus, Santo Pai Celestial, agradecemos-te pela palavra anunciada hoje. Sabemos da nossa fraqueza e por isso te pedimos que nos acompanhes em nossa vida diária, para que haja frutos abundantes, que haja mais e mais fé, que a fé esteja forte em nossa vida, para não permitirmos que o mundo nos faça tropeçar ou nos atrapalhe no desempenho do serviço cristão a favor do próximo. Concede à tua igreja cada vez mais firmeza, convicção e ânimo para permanecer como povo de Deus. Abençoa a nossa congregação, dando a cada membro a firme disposição de servir. Abençoa cada família desta igreja, sendo o guardião de cada lar. Que o teu povo seja luz para o mundo em trevas.
Converte os corações daqueles que ainda não se curvaram diante do teu amor e diariamente converte, abençoa o nosso coração. Acompanha com o teu amor e misericórdia os fracos, os doentes, os necessitados, os doentes físicos e mentais, as crianças e, de modo especial, aqueles que não têm um lar. Não permitas que os homens deixem as crianças passarem fome. Onipotente e eterno Deus, te pedimos que tu estejas a abençoar a saúde do seu Arnaldo, da dona Alice, da Rosane. Tu sabes, Senhor, tudo que estes filhos já passaram. Pedimos, Senhor, que continues a abençoá-los na sua saúde. Também continuamos te agradecendo a recuperação deles até este momento. Continuamos, Senhor, pedindo que a tua vontade seja feita na vida desses teus filhos. Também continuamos pedindo pela recuperação da dona Mafalda, a mãe do Clóvis. Tu sabes, Senhor, o que esta tua filha está passando. Pedimos que a tua mão continues a fortalecê-la, abençoá-la. Também pedindo, Senhor, que a tua vontade continue sendo feita na vida dela. E também, Senhor, continue a fortalecer o Clóvis e todos os seus familiares. Também continuamos orando pela saúde do Wilson Florencio, que sofre de câncer. Esteja, Senhor, derramando as tuas bênçãos, principalmente, Senhor, a certeza de que tu estás com ele, a acompanhá-lo, a fortalecê-lo, guiando para a certeza de que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Também, Senhor, pedimos, olhe pelo dia de amanhã, o dia de eleições em nosso país, eleições para presidente, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. Querido Deus, abençoe para que este dia seja um dia de paz, de tranquilidade, que todos aqueles que irão votar, votem com a sua consciência, que votem realmente pensando num país melhor. Também, Senhor, depois aos eleitos, abençoa-os para que eles possam cumprir com o seu cargo de uma maneira justa e correta, buscando o bem-estar de todos os habitantes de nosso país e também respeitando todas as nossas leis. Também, Senhor, olhe por todos os países, esteja, Senhor, abençoando-os para que a tua paz possa reinar entre todos os seus moradores. Querido Deus, nos unimos com o Adir para agradecer pelos seus 30 anos de casamento com a Cirlei. Continue, Senhor, a derramar as tuas bênçãos sobre eles, dando um testemunho de um matrimônio apegado a ti como o Senhor e o Salvador. Também nos unimos agradecendo pelo aniversário do seu Siegfried no dia 28 e da Pabline no dia 29. Continue, Senhor, abençoando-os e permitindo que eles possam testemunhar toda a tua graça e todo o teu amor derramado nas suas vidas. Por fim, nos unimos com a família Pedroso a agradecer, Senhor, pelas bênçãos que tu concedeste a eles. E continue, Senhor, a fortalecê-los e guiá-los no teu caminho rumo à vida eterna. Derrama a tua bênção sobre todos. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, agradecemos e pedimos isso e mais aquilo que tu nos queres dar na oração que Jesus nos ensinou, orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo:
Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. No primeiro banco nós temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado.
O apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Como é bom podermos testemunhar que Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, graças te damos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida neste momento de culto, sobretudo pelo perdão dos pecados e o fortalecimento na nossa fé. Por isso, Senhor, pedimos que continues a nos usar para que nós testemunhemos a tua palavra àqueles que estão ao nosso redor. E para isso, Senhor, aumenta o amor em nosso coração, para amarmos a ti acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Amanhã, nosso calendário civil, nós temos dia de eleição, então que nós possamos proceder com nossa obrigação civil, também um privilégio. Todos nós também estejamos colocando este dia a Deus em nossas orações. Próxima terça-feira, estudo do grupo Adoração, na residência pastoral. Quarta-feira, estudo do grupo Comunhão, na residência da Marli Zenkner. Quinta-feira, estudo do grupo Gratidão, na residência do Lívio Redman. Todos os estudos às 19 horas. Na próxima sexta-feira, estará se iniciando o 33º Congresso Distrital de Servas em Barra do Garças, de sexta a domingo. E aí pedimos que as servas que vão ir no congresso fiquem um pouquinho depois do culto para nós conversarmos aí sobre como nós vamos estar indo para o congresso. Então, aquelas servas que estão aí na igreja, então fiquem aí depois para a gente conversar um pouquinho. No sábado, nós teremos escolinha bíblica normal lá no bairro Coab Jaime Campos, às 13 horas. Só não temos ninguém ainda se ofereceu para dar o lanche. E no próximo sábado, às 19 horas, na internet, no meu canal do YouTube, Julian Carlos Ditchon, estará sendo postado o culto gravado do próximo final de semana. A diretoria optou, então, por gravarmos o culto, ao invés de deixarmos um culto de leitura ou um outro link de um outro culto de uma outra comunidade. Nós fizemos como no período das férias, já gravamos o culto, então já vai estar disponível no próximo sábado, 19 horas já está lá. Depois nós vamos colocá-lo no grupo do Face da comunidade e também no grupo de WhatsApp. Esses são nossos avisos, aí pertinentes à nossa programação. Lembramos que foi colocado no nosso grupo da comunidade a programação da Escolinha Bíblica no próximo dia 15, não nesse sábado que vem, no outro, alusiva ao Dia das Crianças. E essa programação, então, pedimos que os pais que têm as crianças na escolinha, que já entrem em contato com as professoras, já para estar confirmando aí a presença das nossas crianças, uma atividade aí diferente para as crianças, um dia ali que vão estar com história bíblica, brincadeira, lanche, e depois no outro dia apresentarão uma música também no culto. E também temos já disponíveis ao fundo, lá na literatura, os devocionários, tanto 5 minutos como Castelo Forte. Esse ano não fizemos um pedido antecipado, então quem quiser pode retirar o seu valor de R$ 25,00 cada um. Só falar com a Adriana ou com o Anthony ali na literatura. Esses são nossos avisos. Desejamos que Deus vos leve, vos traga de volta para o nosso próximo culto. E concluímos cantando o hino Guia-nos Jesus, que também serve de uma oração para nós no dia de amanhã também sermos guiados pelo Senhor no dia de eleições no nosso país. Oi? O lanche? Tá. Então o lanche, Lívia e a dona Lindaura e o seu Walter darão.